Oi, gente, saudades de vocês. Já faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, né? Mas hoje, então, eu resolvi fazer um vídeo rapidinho com uma dica simples, fácil e que eu reparo muito que as meninas, quando fazem curso de automaquiagem comigo, ou os e-mails também que eu recebo, algumas pessoas têm dúvida ou fazem de forma errada na hora de passar o lápis nos olhos. Então eu resolvi fazer um vídeo bem básico, bem rapidinho, só para explicar para vocês como faz essa técnica. Bom, como vocês podem notar, eu já tô com a pele preparada, já fiz aqueles passos do vídeo anterior de limpeza, hidratação da pele, a preparação da pele. Sei que eu tô devendo para vocês um vídeo da cobertura de pele, com base, corretivo, pó, mas eu vou fazer com calma. Hoje eu vou fazer só esse videozinho bem rapidinho. E então eu já tô com a pele pronta, né, para fazer a maquiagem e já fiz um olho. Como vocês podem ver, um olho já tá pronto, o outro eu deixei sem a maquiagem para vocês verem a diferença. Então, esse olho já tá pronto. Eu já fiz as etapas das sombras, iluminador, tal, só faltam os acabamentos. Não passei nenhum tipo de lápis, nem de delineador na pálpebra superior, para deixar bem uma maquiagem bem simples pro dia, e vou usar o lápis para vocês verem. Então, eu vou fazer com lápis preto. Esse meu aqui é da Paiô, é o lápis preto da Paiô, que eu gosto bastante, ele é bem macio, mas também pode ser feito com lápis marrom, tanto faz. Ou, no caso de uma maquiagem noite ou uma maquiagem mais extravagante, você pode fazer também com lápis colorido, não tem problema, azul, verde, cinza. Mas eu vou fazer com o preto porque eu acho que vocês vão enxergar melhor o que eu quero explicar, certo? Então, a primeira etapa vai ser o o lápis preto. Então, a ponta eu gosto de deixar mais ou menos assim, né? Não deixa aquela ponta afiadinha demais, principalmente para quem não tem muita prática, senão machuca o olho. Ou aquela ponta comida que, né, que fica lá no fundo, porque senão você tem que ficar esfregando e machuca os olhos. Então, a ponta ideal é essa aqui. O lápis mais bacana, por incrível que pareça, que eu mais gosto e que eu uso nas minhas maquiagens e nas minhas clientes também, que os tipos de lápis que eu mais gosto são os lápis de madeira. O lápis retrátil, ele é legal também, não tô dizendo que não pode usar. Eu, particularmente, não gosto tanto quanto os lápis de madeira, porque eles são um pouquinho, ou eles são cremosos demais, geralmente, ou eles são secos demais. Até hoje, eu não achei um lápis bacana mesmo que seja retrátil, né? Que tenha aquela textura média, ideal, né? Pra mim, eu acho ele sempre ou muito mole, né? Que fica aquela coisa meio oleosa, meio cremosa demais, que depois no final do dia você percebe que você, principalmente quando você vai trabalhar, ficar o dia todo, você percebe que fica aquela coisa meia, parece que você transpirou, aliás, transpirou mesmo. Então ele começa meio que dar escorrer, fica aquele meio nebuloso, né? Ou então ele é muito duro, é muito seco, e aí você tem que ficar forçando na hora de passar, às vezes irrita ou machuca os olhos, né? Fora que a ponta dele você não consegue deixar assim, certinha, né? Ela vai ficando meio sem forma, vai ficando estranha. Mas se você já tem prática, você gosta, ou são os lápis que você tem, não tem problema nenhum, pode usar, não é isso, né? Não vai ser por isso que você vai deixar de fazer a técnica, né? É só uma dica e uma preferência minha como maquiadora, né? De outras, quando eu maqueio, eu faço a maquiagem de outras pessoas, quanto na minha própria maquiagem, certo? Então, chega de blá 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 e vamos lá. Então, olha, gente, eu vou mostrar pra vocês com essa pontinha aqui. Essa é a pontinha do meu lápis, o meu pentinho de sobrancelha, só pra vocês enxergarem. Aqui, onde tá
os meus pelinhos é onde nós vamos passar o lápis, que é na raiz dos cílios. A maioria das pessoas, a grande maioria da mulherada, passa na linha d'água, passa dentro do olho. E não é assim a forma correta. Por quê? Quando você vai numa festa ou numa ocasião à noite, que você quer fazer aquele olhão preto, até você pode passar o preto na linha d'água. Mas, principalmente uma maquiagem dia, e para quem tem os olhos pequenos, o bacana é você deixar a linha d'água transparente, deixar ela visível para dar uma ilusão do olho maior, de um olhar mais aberto, né? E dá um efeito bacana, principalmente se você usar outras cores dentro, na parte da linha d'água. Vou explicar, calma. Então, vamos lá. Eu vou explicar, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou explicar agora é como eu faço, como eu aprendi, como eu gosto de fazer. Existem milhões de outros jeitos, cada menina faz, vocês vão assistir outros vídeos, vão ver outros blogs, tem outras formas. Então, é um jeito de passar, certo? Então, vamos lá. Então, aqui é a raiz dos cílios. Tá até um brilhinho aqui assim. Então, é aqui que nós vamos passar. Nunca use o lápis de ponta. Use sempre o lápis levemente deitado. E você vai devagar, principalmente porque ele é macio, não precisa pôr força, na linha d'água não, perdão, na raiz dos cílios. E eu costumo passar até mais ou menos metade só. Até mais ou menos metade do olho. Aqui eu tenho, bem no olho esquerdo, eu tenho uma espécie de pintinha. Então, às vezes eu tenho que esfregar bem aqui pra... Senão a pintinha não deixa aparecer o lado. Defeito de fabricação. Certo? Olha a diferença, ó, o olho sem, no olho com. E por que que eu passo só na metade? Daí aqui vem o pincel chanfrado, que é esse que ele tem a pontinha meia tortinha, tá vendo? Dá pra ver direitinho? Eu adoro esse aqui, é da Bellis, adoro esse pincel, é o meu preferido, do meu kit, né? Mas qualquer pincel chanfrado pode ser. Daí o que que eu faço? Com a ponta dele, a pontinha mais saliente, para fora, para o canto externo do olho, é como se eu estivesse varrendo esse excesso de lápis. Eu vou varrendo, espalhando para o resto do olho. Então, aquela parte que eu não passei, na verdade, ela vai receber o lápis, mas ela vai receber só um pouquinho, que é o excesso do que ficou aqui. Então, eu vou varrendo, ó, como se eu estivesse varrendo. Empurrando o excesso para o canto interno. Tá vendo? Aí, ele dá essa esfumada, né? Ele não fica aquele risco tão forte, né? Daquele risco de lápis mesmo, aquele lápisão. E ele aproveita e chega no outro olho, ó, a diferença, o olho sem, o olho com. E você consegue perceber que aqui tá sempre, o canto externo sempre tem que ser mais forte que o interno. Aí vem a linha d'água, como eu falei. A linha d'água, vocês têm 3 opções para usar dentro do olho. Uma é o lápis branco, muita gente fala, branco, nada a ver. O branco, ele ajuda nesse efeito de abrir o olhar, de deixar o olho de gata, como diz, né? Então, ele ajuda a dar esse efeito. Outra opção é o lápis nude.
Esse lápis meu aqui nude, na verdade, ele é de lábios, ele é de boca, só que o meu lápis o nude de olhos acabou, eu ainda não comprei outro. Ele é o de olhos é mais ou menos nesse tom, ele é um pouquinho mais pro marrom, esse aqui é um pouquinho mais pro rosado, mas é muito parecido, só que esse é de boca, eu só tô mostrando pra vocês terem ideia mais ou menos de como é um nude. E um que eu adoro, que é um efeito que sempre quando eu passo nas meninas, principalmente quando eu faço maquiagem que de alguma festa assim que eu uso, elas adoram, elas sempre ficam bastante surpresas, que é o lápis dourado. Eu não conheço outra marca sem ser da Avon, de lápis dourado para olhos, né? Esse aqui é da Color Trend, da linha Color Trend da Avon, e existe o Kajal também, eu não sei, eu adoro o lápis Kajal dourado do Avon, mas eu não sei se ele já saiu de linha, eu não tenho mais encontrado. Mas enfim, tanto faz. Ou alguma outra marca que vocês conheçam que eu não sei. Aí vocês vão ter que dar uma limpadinha. Aí pode usar ou o cotonete ou o palinete. Palinete é aquele que ele parece uma raquetinha de um lado e a pontinha do outro. Vou usar o cotonete porque é mais comum. Então, sempre cai uma sujeirinha da sombra, do pó, ou do próprio lápis que você passou, principalmente se você não tem muita prática. Então, é legal dar uma limpadinha antes, com um cuidado, antes de passar o lápis para poder ficar um efeito bonitinho. Então, daí você, com jeito, você dá uma puxadinha para baixo, cotonete. Eu gosto sempre de dar uma passadinha assim na mão no cotonete, porque ele sempre fica uns pelinhos assim meio para fora. Então, eu gosto de fazer isso para não cair no olho na hora de passar, né? Então, aí você vem bem na linha d'água e vai devagarinho, com a mão bem leve, limpando a linha d'água. Ó, tá vendo? Fica sempre uma sujeirinha, por mais que não pareça. Daí você limpa pra ela ficar bem limpinha, sem esfregar a base dos cílios, só bem lá dentro mesmo, ó, tá vendo como ela já ficou, não passei ainda o lápis, mas só de limpar ela já deu uma iluminada. Eu vou usar o lápis branco porque é o que dá pra ver melhor, pra vocês verem melhor. Esse aqui é novo, então ele tá com a ponta bem afiada, ó. Eu dei só passei um pouco no papel, só pra tirar aquela ponta bem pontinha que fica. Então, nem sei que marca é. Zivia, sei lá. Era o único que tinha lá na perfumaria, mas tudo bem, qualquer um serve, desde que seja macio, principalmente porque você vai usar na linha d'água. Daí, a mesma coisa, o jeito que vocês já estão acostumados. Você vai passar bem lá na linha d'água. Aí sim, você passa no olho todo. Tá vendo? Então, ele não fica aquele pretão lá dentro e ele dá essa ilusão. Ó, se vocês olharem, olha, reparem no meu olho maquiado e o sem maquiagem. Dá a impressão que esse olho é maior, tá vendo? Ele abre, dá a impressão que esse aqui eu tô com alguma coisinha assim, né? Que ele tá meio caidinho, tá vendo? Ele dá uma boa diferença. E aí, você pode fazer truques, né? Como você abrir o olho, você pode fazer pontos de luz com lápis dourado. Você faz como se fosse um triângulozinho. Só nesse cantinho do olho, tá vendo? Só pra fazer um pontinho de luz. Ou então, sem ser com lápis, você pode fazer com glitterzinho também. Não tô com nenhum glitter aqui fácil pra mostrar pra vocês. Mas aí você só dá aquela pontinha assim no cantinho e coloca assim pra dar aquele pontinho de luz. E aí, terminou, você vai limpar o excesso, né, embaixo. Daí você vem com cuidado aqui, com o cotonete e rola, nunca esfrega. Você vai rolando o cotonete pra ele limpar.
né? Pode dar só uma passadinha onde você achar que tem alguma sujeirinha. E tá pronto. Esse é o jeito mais fácil, mais simples e que dá um efeito legal no lápis, certo? Então, hoje eu fiz um videozinho, não ficou tão rápido, porque eu falo demais, mas foi um videozinho de uma dica bem simples para vocês de como passar o lápis. Até como eu falei no começo, é uma dica que eu reparo que as meninas não conhecem muito quando fazem o curso de automaquiagem, então eu quis passar para vocês, tá? Só para esclarecer, eu sei que muita gente pergunta depois, eu sempre recebo, então só para falar, as cores de sombra que eu tô usando é dessa paleta aqui, da Avon também, de 4 cores. É a coleção Expresso Café Marrom Bege. Esse estojinho aqui, do Avon. E o esmalte que eu tô hoje é da Colorama, cor oliva, da coleção Mistérios da Turquia, Misteriosa Turquia. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aprendam mais uma diquinha. Prometo pra vocês que em breve eu vou fazer um vídeo sobre a cobertura de pele, que eu sei que eu tô devendo e muita gente me cobra, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e beijo na bochecha.